Mas glória a Deus. Irmãos, vamos para a palavra. Eu e o pastor Eduardo hoje, estávamos conversando hoje à tarde, Deus colocou no nosso coração. Estamos juntos mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor, né? Nem ele sabe o que eu vou falar e nem ele sabe, nem eu sei o que ele vai falar. A única coisa que nós sabemos é que nós vamos falar sobre Ruth. É a única coisa. Nem ele sabe o que eu vou ler aqui agora. Então eu sei que é o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos muitos, mas existe um só Espírito. Um só Espírito, né? Um só chamado para pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, mas o Espírito que usa todos. Um só Espírito Santo. Então gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, está logo depois de Juízes. Você que não trouxe a Bíblia, né, não está sem o celular, pode olhar aqui que nós vamos passar para vocês aqui na tela. Ruth, capítulo 1. A Bíblia Sagrada nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos, ponto final. Olha aqui, um homem pegou a sua família, pegou sua esposa, pegou seus filhos, e foi para uma cidade a tentar uma vida melhor, diante da fome que estava acontecendo. Pega isso aí. Esse homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Ali eles ficaram naquela terra. Mas olha agora, quando eu começo a ler esse outro versículo, irmãos, começa a viver uma tragédia. Até aqui está bonito. Sai um homem com a sua família, encontra-se uma cidade, e ele começa a construir a sua vida, os filhos começam a crescer, a esposa começa a servir, fica aquela coisa linda, maravilhosa, uma família linda, o homem sendo o provedor, principalmente naquela época. Hoje, glória a Deus pelas mulheres, né, que alcançaram aí, eu sei que foi fight, vamos dizer, né, alcançaram o que vocês alcançaram, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, não existe diferença entre homem e mulher, somos ser humano, e o Espírito Santo habita em nós, glória a Deus, o Espírito Santo habita em nós, somos ser humanos, e em Deus seremos ser humanos melhores, em nome de Jesus. Mas ali o homem era o provedor, e de repente, neste versículo começa uma história, uma tragédia, começa um momento terrível, aonde a Bíblia fala assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Aquela mulher fica somente com seus 2 filhos. Versículo 4, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali 14 anos, ponto final. Ficaram quantos anos, irmãos? 14 anos. Aí está quanto? Gente do céu, eu li 14. Eita. Alguém me passou para seu óculos? E para seu óculos. Quase 10 anos. Onde eu li 14 aqui, irmãos? Quase 10 anos na minha Bíblia também fala. Então ficaram quantos anos? Quase 10 anos. 10 anos ficaram ali. Uma mulher com os seus 2 filhos, casaram com as suas esposas. Ela supera a morte do marido. Mas agora vem uma outra situação. Os seus 2 filhos morrem. Aquela mulher fica ela somente com as suas 2 noras. Morreu o marido e morreu os filhos.
Olha a situação daquela mulher, irmãos. Vamos entrar na história para você entender a dimensão. Morreu o marido e os seus 2 filhos. Nós estamos no mês de setembro. Mês de setembro é um mês aí que nós estamos lutando contra suicídio. Se você for olhar, irmãos, quantas pessoas têm suicidado na nossa história, na nossa geração, é incrível. Diante aos desastres, diante as decepções, diante as pancadas que nós temos na vida. Se eu perguntar aqui, quantos já passaram por uma tragédia? Levanta a mão, todos vão levantar. Quantos aqui que perderam até mesmo filhos? Perdeu mãe, perdeu pai. Quantos que perderam o emprego, perderam alguma coisa, irmãos? E veio-se o desespero. Noemi também bateu o desespero em Noemi, porque ela perdeu agora os 2 filhos. Quem mais ela amava na face da terra se perde. E não é uma historinha de quadrinhos, isso aconteceu, irmãos, é uma história real. É uma história real. Diante ao desespero, muitas vezes a pessoa olha a solução ao suicídio, acabar com a vida, a colocar um ponto final. Hoje, se tiver alguém no nosso meio, por favor, seja você que estiver no YouTube, de repente você está olhando para a sua vida e falou, acabou o ponto final. Deixa eu te falar, ainda há esperança para você. Se você está me vendo, se você está me ouvindo, eu estou dizendo com todas as letras, ainda há esperança para você. Talvez você está pensando, não, pastor, eu não vou suicidar, mas eu vou acabar com o meu casamento. Eu quero dizer, ainda há esperança para o seu casamento. Talvez você está falando, pastor, eu vou abandonar isso. Ainda há esperança para você, porque Deus é real, irmãos. A única coisa é que se eu ficar parado e agir segundo esse mundo, e sim, eu vou viver uma vida de derrota, mas se eu me posicionar e buscar a Deus, eu vou viver os planos do Senhor. E a Bíblia fala que os planos do Senhor são bem maiores sobre as nossas vidas. Sim. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são bem maiores. Deus tem um pensamento, meu irmão, sobrenatural sobre a sua vida. Esse momento talvez de tristeza, esse momento de pancada, não pode mudar o percurso da tua história, por favor. Não pode mudar, não age segundo as emoções dessa terra, age segundo a palavra de Deus. Um ambiente externo, irmãos, não pode decidir o teu futuro, mas é você que tem que tomar essa decisão. Por favor, o ambiente, a guerra, a luta, a provação, não pode decidir o teu futuro. Decida você através da palavra do Senhor. E na palavra, irmãos, logo depois dessa batalha, você vai sair mais maduro, e você vai ver a recompensa de Deus. Veja, aquela mulher, ela poderia, pastor, suicidar, poderia desistir. Nós estamos falando aqui de uma grande tragédia, né, pastor Marcos? Não é uma pequena tragédia, não é. Nós estamos falando aqui de uma família que está na sua terra natal. Nós temos aqui na igreja pessoas que são de fora. Temos a família do Aníbal, que é da Venezuela. Eu sou do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma família que está na sua terra natal. E a gente está na terra natal da gente é mais fácil, que a gente está perto da família, perto de pessoas que a gente conhece há muito tempo. E eles saem dali porque tem fome. E alguém diz para ele, o negócio é o seguinte, ali em Moabe tem comida, e eles vão. Quando essa família está saindo de casa, com tudo arrumado, quem sabe, vamos trazer analogia para a nossa época, caminhão de mudança, tudo pronto, casa alugado, está tudo legal, Cacá. Parece que está tudo bem, mas não permanece tudo bem. Por quê? Porque a morte bate à porta daquela família. Morre um, morre dois, morre três. Observa o que está acontecendo aqui. Os 3 homens da família morrem. Essa família fica sem referência para o futuro. Porque naquela época o nome do homem era muito forte. Então está dizendo que essa família não vai gerar mais nada. Mas aprenda uma coisa. Em meio ao caos, Deus traz esperança. Repita comigo. Amém. Em meio ao caos, Deus traz esperança. Aponta para alguém e diga para ele, esse caos ainda não é o fim. Esse caos não é o fim.
Eu disse Em nome de que para Jesus. aquela família, para Noemi, era impossível ter o nome honrado novamente. Mas Deus está na história. Isso aqui é muito forte. Os filhos se casam, ficam as noras. Dá para você imaginar, querido? Você acha que está passando luta? Você já pensou uma casa com 3 viúvas dentro? Dona Miriam, 3 viúvas dentro de casa. Pastor Marco, se eu estava lendo a história, eu fiquei imaginando. Mateus, que choro é esse? Você imagina a mãe perdeu o marido e está consolando as 2 noras que ela perdeu o filho. Você imagine o coração dessa mulher em pedaços. E ela resolve voltar. Por que ela resolve voltar? Porque ela ouve uma notícia. E qual é a notícia? Belém voltou a ter pão. Repita assim comigo. O pão nunca acaba para sempre. O pão nunca acaba para sempre. Uau! Sabe, com essa palavra, ela voltou para onde, irmãos? Belém. Belém era o quê? A casa dela. Sabe qual que é a palavra de Deus hoje? Para alguns, ou seja, você, é tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para casa, é tempo de voltar à origem. Talvez a viagem que você fez perdeu. Meu repete Deus. isso, pastor. É tempo de voltar. É tempo de voltar à origem, é tempo de voltar para casa, pastor. Meu Deus. Olha esse momento agora, eu quero ficar nesse momento tão profético, irmãos, por favor, porque o Pai está te esperando. Deixa eu te falar, não foi o pai que abandonou o filho pródigo, mas sim o filho pródigo que abandonou o pai. Mas mesmo com a atitude do filho, o pai estava esperando. Eu quero dizer que o pai está te esperando. Pelo amor de Deus, é tempo de voltar para casa, irmãos. Aquela mulher, ela toma a decisão de voltar para casa. Olha aí. Pastor, ela toma a decisão de voltar, em nome de Jesus. Talvez a gente olhe assim, vou voltar para casa, significa derrota? Não, irmãos, significa vitória na sua vida, significa uma oportunidade de você viver, irmãos, a verdade de Deus. Aprenda uma coisa, nem todos caminharão o caminho completo com você. Pega isso, nem todos caminharão o caminho completo com você. Sueli, elas resolvem voltar. As 2 noras, não, nós vamos contigo. E vem com ela. Mas no meio do caminho, diga comigo, no meio do caminho. No meio do caminho. Noemi senta as noras, que naquela época era chamada de filhas, e diz para ela, minhas filhas, eu não dá tempo de eu casar mais, para gerar filhos para casar com vocês. Eu libero vocês do compromisso, para que vocês busquem alguém para reconstruir a vida. Elas choram, no primeiro momento, nenhuma quer ir, Ruth Noemi insiste, e Orfa resolve. Orfa beija a sua nora, a sua cunhada, a sua sogra, e volta. Ela diz para Ruth, volta você também. Eu queria te dizer uma coisa, eu anotei algo aqui, ó. Quando Ruth está no meio do caminho, entre Noemi e Orfa, ela está entre o seu passado e entre o seu futuro. Uau. Nossa vida, nós sempre nos encontraremos em um momento, ou eu volto para o meu passado, ou eu sigo para um futuro diferente. Ou eu fico preso ao que eu estou vivendo, ou eu esqueço o que eu estou vivendo e olho para o que Deus tem para eu viver. Ou eu fico preso em dores, ou eu resolvo viver uma nova história com Deus. Ou você fica preso a sentimentos que te machucaram, ou você fica preso a um coração partido, ou você entende uma coisa, Deus tem alguém que pode refazer o teu coração. Deus tem alguém que pode refazer a tua história. Eu fiz questão de escrever isso, o seu passado e seu futuro. Na vida sempre teremos que resolver se vamos ficar presos ao passado, ou se vamos caminhar em direção ao futuro. Grita comigo, o futuro me espera. O futuro me espera. Fala assim comigo, eu já sei o que tem no passado. Todos nós já sabemos, querido. Nós já vivemos ele. Vamos para frente. Sabe o que Ruth diz para Noemi? Não. Teu povo é meu povo. Teu Deus é meu Deus. Ruth está fazendo um pacto com Noemi naquele momento. Ruth está dizendo para Noemi, ei, onde tu morrer, morro eu. O que tu beber, bebo eu. O que tu comer, como eu.
O Senhor está precisando levantar nos últimos dias pessoas com amizades sinceras como Ruth e Noemi.